Olá, bem-vindos ao nosso encontro desta quinta-feira. Salve, salve, minha turma! Como é bom ter vocês aqui pra gente trocar muita experiência a partir de agora na tela do SBT. Vocês curtiram aí minha amiga Pavorona, voz da população, demais, né? Agora é hora de você se acomodar, porque vem muita informação, porque o nosso objetivo aqui é trocar sempre. Eu te acompanho onde quer que você vá, do litoral ao interior, então fique bem à vontade, que nós vamos aprender muito hoje. Uma convidada muito especial, que vai trazer um viés sobre as questões da vida e que eu particularmente adoro muito. A psicóloga Sheila vai estar aqui com a gente e a gente vai aproveitar essa entrevista e você pode também ficar bem ligado, porque a interatividade também é palco do nosso Tarde VIP. O nosso canal no YouTube, Patrícia Penteado, e também a fanpage Patrícia Penteado, para você tirar suas dúvidas, sugerir perguntas, ficar bem à vontade. O nosso Tarde VIP está no ar. E ela já está aqui em cena, preparadíssima para abrir o jogo pra gente, a psicóloga Sheila Molchansky. Será que eu falei certo? Bem-vinda! Obrigada, falou certinho. Esse sobrenome é descendência qual? É descendência russa. Uau, você tem alguma coisa deles, assim? O que você sente que você tem na sua personalidade, Sheila? Olha, o que eu mais tenho na minha personalidade é o calor. Você jura? Muito calor, muito calor. Às vezes, em dias frios, assim, eu até ligo um ventiladorzinho para dormir. Você tá brincando. Que interessante isso, né? Muito interessante mesmo. Agora, Sheila, eu quero abordar um pouco a sua profissão. Quem mais te inspirou para escolher ser uma psicóloga? Olha, desde a infância, a minha família trabalha com assistência, né? Então, a minha mãe era psicóloga, meu pai médico, e desde cedo eu já ia trabalhar com eles em algumas comunidades carentes em São Paulo. E sábado e domingo a gente ficava em posto fazendo sopão, atendimento. Inclusive com 5, 6 anos de idade eu aprendi a ler e escrever, porque o meu pai prescrevia os remédios. E como era sábado e domingo, não tinha ninguém para atender, eu corria na farmacinha e subia nas prateleiras e tentava buscar os remédios de acordo com o que estava escrito na receita. Aí ele conferia para ver se eu não pegava remédio errado e entregava para os pacientes. Então, desde muito cedo, eu estou acostumada e já tinha essa leitura de ajudar, de assistir, de estar disponível para as pessoas. E a psicologia veio ao longo do tempo. Na fila para fazer matrícula da faculdade, eu tinha passado em publicidade e propaganda. Me deu uns 5 minutos, eu falei, não é isso. Não é isso. Eu quero fazer psicologia. E aí prestei tudo de novo, entrei e desde então me realizei profissionalmente. Aí há mais de 15 anos na psicologia amando. Uau, que história linda, linda. Então, a gente tem aí um grande exemplo de que realmente uma influência muito grande de quem realmente deve ter te inspirado e te inspira até hoje, né? Muito, muito. Alta inspiração. Que interessante. E qual que é o processo que você, dentro da psicologia, atua? Qual que é a linha que você atua? A minha linha básica é a linha clínica e a linha esportiva. E aí, ao longo dos anos, eu vim fazendo vários estudos, várias especializações, culminou com o mestrado, o ano que vem doutorado, nessa área esportiva. Uau, Sheila. Ao longo de todos esses anos de atuação, quais são as grandes questões que as pessoas levam até você? Elas estão mais num cunho profissional, amoroso, a gente pode classificar assim? Olha, podemos classificar assim. A grande demanda clínica, assim, até hoje que eu vejo, são questões afetivas. Abarcando desde família, um relacionamento afetivo, um relacionamento com filho, né? Mas sempre marcadamente uma relação afetiva. É a emoção, né? Sempre está pegando a gente de alguma maneira. E o que as pessoas buscam é um auxílio para tentar lidar melhor com essas questões. Ainda há muita resistência quando se fala, poxa, vou fazer uma terapia para me abrir, para conversar, para pôr um lado meu frágil. Ainda há muita resistência, você sente nisso com relação ao dia a dia do consultório? Olha, para quem chega no consultório, normalmente essas pessoas já vêm muito sofridas. Assim, 100% fala, nossa, eu já devia ter procurado faz tempo e tal. Então, para essas pessoas que chegam, elas já chegam muito abertas, com muita necessidade de uma revisão. Agora, para as pessoas que não vêm, a resistência ela é uma muralha.
Psicólogo é coisa de louco. Nossa, imagina, pra quê? Eu fazendo terapia, imagina. Pagar alguém pra te ouvir, né? Uma pessoa desconhecida, como assim não faz o menor sentido? Então, 2016, ainda existe uma muralha de resistência. Eu pensei que isso já tivesse até sendo um pouco mais assim, né? Mas não, né? Não, inclusive ainda muita resistência por parte dos homens. Agora, quando os homens chegam para um processo, né, ele é linear. É muito impressionante o comprometimento dos homens que chegam para um processo de psicoterapia. Eles enxergam o foco e eles vão. As mulheres, às vezes, elas até porque trazem algumas outras demandas, os homens eles são um pouco mais focados numa demanda só, emperra um pouco mais o processo. Com os homens, às vezes, os processos são mais lineares, às vezes até mais curtos. E, Sheila, qual que é a profundidade disso? Realmente, cada um reage de uma forma, não tem tempo, não tem bula. É na hora da psicologia que a gente percebe mesmo que o indivíduo ele é individual mesmo, que tem suas questões, porque a gente é muito imediatista. Então, a gente quer ir na terapia e resolver já a questão e vou estar ótima, pronta para outra. E, tipo assim, 3 meses já tô... E não é assim, né? Cada situação pega a gente de uma maneira. E acho que talvez eu penso aqui que a gente não tem essa consciência. Realmente, cada pessoa tem uma... Desculpe. Cada pessoa tem uma dinâmica, tem uma necessidade, tem um tempo, né? O que eu costumo ver é que a gente tem uns meses iniciais de um mapeamento maior de como a pessoa funciona, das demandas dela. Por mais que tenha uma urgência no começo, a gente tenta resolver essa certa urgência, mas depois você leva alguns meses, uns 3, 4 meses, de um mapeamento de como é a dinâmica dessa pessoa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente não começa mesmo um grande processo sem antes ter passado pelas 4 estações do ano. Né? Então, assim, como é o inverno com aquela pessoa, como é passar pelo difícil, pelo árido, pelo hostil, né? Como é um verão com aquele paciente, quer dizer, como são as melhores coisas da vida dele, o efusivo, o eufórico, o alegre, né? O produtivo. Então, é muito gostoso você acompanhar essas várias etapas da vida de um paciente, né? A gente tem processos que se encurtam, que ficam 1 ou 2 estações, porque foi uma coisa mais pontual, e a gente tem processos que se estendem um pouco mais por vários verões, várias primaveras. E é muito gostoso, porque você acompanha uma evolução daquela pessoa. Claro que existem estilos de profissionais, cada um competente dentro da sua área, né? Mas assim, eu gosto muito de conhecer aquela pessoa, acabo conhecendo a família dela, na maioria das vezes, né? E a gente tem vínculos aprofundados, mesmo quando o paciente vai de alta, a gente ainda mantém oi, estou aqui, eu voltei para o Brasil, muitos vão embora, voltei para o Brasil, olha, eu voltei, tô passando na cidade, quero te dar um abraço, quero te apresentar meu filho. Então, assim, é muito gostoso isso. Que bacana. Agora, a gente realmente passa pelo processo de sabotagem várias vezes durante a vida, e como que a gente pode perceber, Sheila, tem alguma técnica para isso ou não? Os sabotadores são... né? Estão sempre aqui, né? No nosso ombro, né? Igual um anjinho e um demoninho, né? Os sabotadores, eles sempre estão presentes em várias áreas da vida, na área alimentar, na área de trabalho, na área afetiva. A gente não vê, por exemplo, aquelas pessoas que começam a ser felizes em alguma situação e aí, de repente, elas acham simplesmente que não merecem e desastre. Aí você vai investigar, você vai conversar, você vai entender. No fundo, ela acha que ela não merecia. Então, assim, é muito interessante, assim, a fórmula, quer dizer, não temos uma receita pronta, né? Mas o que eu oriento? Que as pessoas busquem olhar para isso. A compreensão, ela já é 50%. Você entender como você funciona, já é metade do caminho. A outra metade vai ser mudança de atitude. E para isso tem erro e acerto e ajuste. Então, eu penso assim, se você vai mapeando seus sabotadores, as suas barreiras internas, você vai entendendo como isso funciona, o resto é mudança de atitude e ajuste. Muito interessante. Fica um pouco simples, né? Porque eu falo que psicologia, ela deveria ser uma ciência que estuda lógica, porque se você passa a olhar, você vê que tem uma reação em cadeia, você vê que uma coisa tem ligação com a outra. Não é uma coisa assim puramente subjetiva, né?
Verdade, verdade. Agora, eu sei que esse tema ele é muito amplo, mas eu só quero dar uma pincelada porque todo mundo já viveu um luto, seja ele qual for. Só que a gente ouve muito dizer, você tem que viver esse luto. Por que é importante viver esse luto diante de uma situação de final? Seja ela um relacionamento, alguém que não está mais presente, que morre. Por que é tão importante, ao final, ou sair do emprego, uma empresa, né? O final realmente de alguma coisa. Por que é importante vivenciar esse luto que a gente tanto ouve, Sheila, mas muitas vezes a gente não sabe identificar o que é? Bom, essa é uma questão bastante complexa, muito interessante, porque, veja bem, eu vou começar falando de trás para frente, tá? Para te responder isso. Hoje em dia, as pessoas ou não vivem ou vivem pouco o luto, em quantia e em profundidade. Isso me faz pensar que talvez as pessoas também vivam com uma qualidade menor os inícios. Uau! Não é? Então, assim, o que a gente vê hoje? Pessoas são plásticos. Não deu certo? Ah, tá bom, próxima. Não deu certo esse funcionário? Ah, tá bom, eu seleciono outro. Em vez de eu investir, de eu tentar uma mudança de conduta, de eu fazer um investimento nesse funcionário para que ele se capacite, porque eu vejo um potencial nele. Todo mundo tem um potencial a ser, né, aproveitado, a ser estimulado, a ser desenvolvido, não é? Então, assim, percebe que tem uma relação do começo também com o final, né? E aí, assim, especificamente do luto, a gente evita sofrer. O tempo inteiro na nossa vida a gente está evitando sofrer. Então, eu tô triste, eu vou lá, eu compro alguma coisa. Eu tô triste, eu vou lá, eu como alguma coisa. Enfim, a gente vai camuflando o sofrimento. Então, quando chega na hora de uma perda importante, de um luto, né, eu já me treinei para evitar sofrer. Então, eu passo que nem um rolo compressor. Só que não é assim. Dali a alguns meses ou dali a alguns anos, simplesmente você entra numa crise profunda e não sabe de onde veio. Estamos de volta com o nosso encontro, muito feliz por ter você aqui, a psicóloga Sheila Molchansky está aqui com a gente, conversando sobre assuntos que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, as nossas questões. A gente pontuou no bloco passado a questão do luto e que muitas vezes a gente não vivencia ele, a gente se suborna também, né? Se suborna não, se sabota e aí o que acontece, a gente muitas vezes desconta no alimento e acaba gerando várias consequências ou não se alimentando também e gerando várias consequências. O programa Alimente-se, que é onde eu quero chegar, ele tem como objetivo também no que tange a sua parte, pegar esses aspectos de alguém que está se sabotando com relação à alimentação, seja por um luto, por não vivenciá-lo e etc. É mais ou menos por aí? Sim, a gente tem assim uma abordagem muito atenta para isso, para os sabotadores, porque o que a gente vê na maioria das vezes, assim, hoje em dia a população tem acesso a excelentes dietas, a excelentes profissionais, a boas academias ou a bons lugares onde se pratica exercício físico variado, dança, né? Mas essa parte psicológica tem ficado na maioria dos programas que a gente estudou, que a gente conhece, ou das pessoas que vêm nos falando, nos procurando, fica de lado. Então, assim, até faz uma dieta, até consegue fazer uma redução de peso, um ganho de qualidade de vida, que a gente também não busca só o emagrecimento, mas a qualidade de vida, a transformação. Mas aí, passam uns meses, recai. O famoso efeito sanfona, ou mesmo, né, eu acabei relaxando e tal. Então, assim, quando você vai investigar, quando você vai perguntar, entrevistar essas pessoas, você encontra 100% dela o sabotador norteando. Então, assim, ou é um sabotador externo que está nas pessoas com quem convive, ou é um sabotador interno. Eu não sei lidar com o meu corpo mais organizado, mais eixado, ou mais emagrecido. Eu chamo muito atenção. Aí, às vezes, tem um problema conjugal, porque chama mais atenção, né? E, assim, ou a própria pessoa não sabe lidar com isso, porque ela passa a ser um pouco mais assediada, num bom sentido, e não sabe lidar com isso. Então volta a construir de novo uma muralha do corpo em torno dela, porque assim ela fica na zona de conforto, né? Ela não tem que lidar com outras coisas. Então, os sabotadores, eles sempre são assim o tema interessante de ser trabalhado e ao mesmo tempo é o tema do sofrimento. Porque quando a gente está falando de um sabotador interno assim mais potente, vamos dizer, mais destruidor, a pessoa se sente mal.
Porque ela se sente sem força para lidar com aquilo, com aquele monstrinho, vamos dizer assim. Então, o grupo, ele dá um fortalecimento emocional muito grande. Primeiro porque a pessoa, ela olha para um lado e fala assim, poxa, tem alguém ali que sofre tanto quanto, ou às vezes mais do que eu. Então, eu não sou um ET, eu não estou sozinha. Né? E muitas vezes esse colega ou essa colega também ajuda a falar, não, vamos junto. Né? Então, assim, o teu sabotador está impedindo você de fazer uma caminhada porque você tem vergonha, você fica constrangida de sozinha. Vou com você. Não fica assim, eu vou com você. Então, assim, a força do grupo, ela é muito legal porque causa esse acolhimento, causa essa codependência construtiva. Então, é nisso que a gente acredita. Para lidar com o sabotador, apoio, grupo, informação e esse acolhimento, onde você vai estudar como é que o sabotador está funcionando. Ao longo dessa semana, a gente conheceu a Fernanda, nutricionista que falou da área dela, e também educadora física, a Thor, contando um pouquinho, mas fundamentado totalmente também na sua parte, na parte da psicologia. Tem um aspecto que me chama muita atenção, Sheila, quando a gente diz, você tem fome de quê? Isso ficou muito forte para mim, quando eu vi isso da sua boca, porque realmente a gente tem um alimento ali, mas a gente está se alimentando de outra coisa. O objetivo, então, do Alimente-se é fazer a gente descobrir qual é essa fome? Sim, a gente vai mapear essa fome de quê, né? Essa carência de quê, e nós vamos atrás dela. Que interessante. A gente não vai, assim, faça de conta que você não está com fome. Não, você está com fome. Vamos descobrir de quê. Só que a gente vai fazer de um jeito que a gente vai dirigir para que você realmente sacie. Para que você se nutra. Não que você se sobrecarregue, ou que você se engane, ou que você se sabote. Né? Então, assim, se você tem fome de liberdade, por que você está comendo 3 lasanhas? Não faz sentido. Então, assim, esse fome de quê é muito interessante ser pesquisado e que as pessoas se sintam impulsionadas a essa busca. Porque é muito gostoso na vida a gente sair se alimentando de coisas que realmente nos nutram. Não só o corpo físico, mas a alma. Quantas pessoas não estão desnutridas na alma? Ou às vezes têm todos os recursos, mas se sentem super esvaziadas. Não é? Então, a busca é essa. A fome de quê? O que te alimenta? O que te norteia? O que faz você ter energia na sua vida para todo dia você batalhar por condições melhores? Essa é a grande demanda. Uau, uau. E nesse aspecto, como é que você trabalha com cada indivíduo dentro do grupo? Porque tem as horas do grupo, mas tem as horas individuais e também tem momentos que eu só quero falar com você. Não quero expor aquilo, de repente, no grupo. Tem gente que fica mais à vontade, tem gente que não. Como é que você trabalha esse aspecto? Tá. Assim, a gente tem um semanário emocional que eu trabalho com cada pessoa do grupo que vem fazer o programa, que pode ser por e-mail, pode ser por telefone, às vezes pessoalmente, as pessoas gostam mesmo, eu também gosto muito. Então, assim, eu me direciono para isso, eu me dedico para isso. Para esse momento em que eu vou entender o que aconteceu aquela semana, vou orientar na medida do possível, vou dar ferramentas para a pessoa poder combater o que está acontecendo, né? Então, o semanário emocional, ele é imprescindível, ele realmente é um ponto alto do nosso programa. Para as próximas edições, a gente já está colocando algumas surpresas, algumas novidades, um pouco além desse momento semanal, um momento já no começo do programa, de uma entrevista individual, em que eu já faço um mapeamento mais profundo. Então, assim, já estamos colocando algumas mudanças porque as pessoas vêm nos trazendo essa necessidade. As pessoas vão surgindo na vivência mesmo, não tem? Vão surgindo, e aí... Tem uma idade mínima para poder participar do grupo ou não? Olha, essas edições a gente vem trabalhando com um pessoal acima dos 25, 30 anos. Em breve a gente vai abrir turma infantil para vir acompanhado de pais, que é muito interessante esse trabalho familiar. Uma turma só de homens, uma turma só de adolescentes. Então, a gente está caminhando para fazer um atendimento, não vou dizer especializado, mas dedicado aos devidos públicos. Casais podem participar do mesmo programa, irmãs, mãe e filha? Sim, a gente já teve exemplos assim, né? Tem pessoas que também estão entrando nessa condição, que parece que são 3 pessoas numa mesma família que querem fazer,
magnífico isso, porque aí é um alinhamento mais coletivo. Então, assim, nós estamos abertas para acolher todas as demandas. E com o passar do tempo, a gente vai dirigindo isso para ficar mais confortável para as pessoas. E tocar na ferida tem um preço muito grande, as pessoas estão dispostas. O que você tem sentido ao longo de atender essas pessoas? Olha, a gente tem tido exemplos assim muito interessantes. Teve um exemplo de uma senhora que começou o programa explicitamente falando: eu odeio psicóloga. Uau! Era muito pesado, né? Então, mas assim, eu tenho muito jogo de cintura, eu não levo para um lado pessoal. Eu acho que realmente ela deve ter passado por alguma experiência muito desagradável, infelizmente, né? Tem profissionais às vezes que pisam na bola, então, não só na minha área, em todas, mas eu levei numa boa. Eu falei, quer saber? Ela vai ser minha missão. Eu não vou levar assim, não. Ela precisa ter uma releitura das coisas, né? Nossa, e hoje em dia super me abraça, me beija, tudo sou eu, né? Então, assim, tem de tudo, a gente encontra de tudo, desde pessoas que realmente não querem tocar na ferida, né? Mas o que acontece? A vida tá aí. Se não sou eu, se não é o programa, vai ser alguma coisa lá. Eu prefiro que seja dentro do programa, que é um ambiente protegido. A gente está fazendo com carinho, com profissionalismo. Mas tudo bem, às vezes a pessoa não escolhe esse caminho, vai ser mais duro lá fora na vida. Agora, tem pessoas que chegam abertíssimas, né? Não, eu tô aqui, eu tô entregue, eu quero me transformar. Aí realmente a coisa flui melhor, né? O programa tem qual duração? Tem 12 semanas de duração. E vocês sentem resultado com 12 semanas? Porque eu imagino que todo mundo, a primeira coisa que fala e que quer saber das 3 profissionais é resultado. Esse imediatismo também, eu questiono ele muito. Mas isso acontece mesmo, não tem jeito. Assim, lógico, a gente também quer resultado, né? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, só os frequentadores do programa querem resultado. Não, nós queremos. Porque o resultado das pessoas tem a ver com o nosso sucesso. Quer dizer, nós estamos no caminho certo, nós estamos conseguindo ajudar essas pessoas, nós estamos dando a ferramenta certa para elas. Né? Então, o resultado das pessoas interfere no nosso. Claro, 12 semanas é um super resultado que a gente já consegue de mudança comportamental, de novas informações, de redução de peso, de aumento de massa magra. Tá? Então, a gente às vezes precisa desfocar um pouco essa coisa do peso e olhar para a qualidade, né? Da alimentação, do corpo, da alma. E depois disso a gente tem um grupo de continuidade, que é quinzenal, para dar a oportunidade disso ir se renovando. Bom, muito bom, gente. O Alimente está aí, é um programa muito interessante, por isso que eu fiz questão de abrir esse espaço, para a gente entender o quão profundo ele é, o quão essas mulheres se uniram para trazer um outro entendimento sobre uma questão que todas nós, em alguma fase da vida, ou nesse momento mesmo, passamos, não tem jeito, né? Todo mundo quer poxa, vou emagrecer aqui, mas como fazer? E acontece uma ou duas ou três coisas, e todas têm a sua razão de ser, mas a gente tem que aproveitar essas profissionais que estão dispostas a nos ajudar. Sheila, agradeço muito a sua participação. O Facebook e o blog, o grande canal de comunicação com vocês, é isso? Isso, nós temos o blog, o Face, que podem ser acessados, a gente responde as perguntas imediatamente. Legal. Gratidão, viu, Sheila? Quero te ver muito mais aqui, você e Carol. Obrigada, fiquei muito feliz, espero que vocês aproveitem. Maravilha, viu? Bem-vinda sempre. Gente, esse foi o nosso encontro. Muito bacana, né? Adoro entrevistar psicóloga. Eu aprendo sempre, é uma delícia. Olha, a gente volta amanhã com muito astral no nosso encontro de sempre. Eu quero que você continue com a programação do SBT e se divirta aqui com a gente, tá? Te espero agora na fanpage e no canal do YouTube. Um grande beijo, uma ótima quinta. Tchau, tchau. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up